Bom, o primeiro passo para construir um futuro sustentável é acreditar nele e começar a praticar. Primeiro, toda mudança começa internamente e sustentabilidade começa dentro de cada um. E a sustentabilidade começa com uma mudança de mentalidade. Então, a primeira coisa é perceber, por exemplo, que sustentabilidade não é uma restrição. Não é que, meu Deus, vai ser uma vida chata porque eu vou fazer menos coisas. Não, é um outro jeito de viver. E este outro jeito de viver pode ser muito mais interessante. Se você pensar, por exemplo, em tudo que o colaborativo oferece, é muito mais bacana, porque é muito mais interessante você fazer coisas junto do que sozinho. Se você está junto, por exemplo, uma tendência de coworking, de trabalhar junto, isso é muito mais interessante do que sozinho. Você compartilha espaço, equipamento, equipe, né? Não precisa cada um ter o seu espaço, a sua secretária, etc. Então, toda a questão da sustentabilidade, ela é possível começando pela mudança cultural. E claro, começando pela economia criativa, porque essa é a economia baseada em intangíveis, que são infinitos, não se consomem e se multiplicam com o uso. É interessante observar que em cada momento é como se houvessem vários tempos simultaneamente. Então, a gente repara que hoje tem gente que vive no século passado ou no século retrasado. E tem gente que já é de futuro. Esses que já são de futuro e são impressionantes são os mais jovens, que são aqueles que a gente deve seguir e aprender com eles hoje, porque tem processos fascinantes já acontecendo. E seria muito importante para que esse futuro sustentável seja possível que a gente empoderasse cada vez mais a juventude. Que ela não precisasse, por exemplo, se formar, depois ter um MBA, depois para começar a fazer. Ela tem que começar a fazer quando tem 15 anos, porque é o momento em que a gente tem mais talento, está mais fresco, inova, etc. Então, todos os processos de participação, integração e empoderamento da juventude são absolutamente importantes. Ainda mais para que se saiba que um futuro é possível, sim, que emprego não vai haver mesmo, mas teremos muito trabalho e cada um vai poder viver daquilo que é e que faz de especial. E esse tipo de informação precisaria estar sendo passado, o que implica, por exemplo, numa mudança na universidade, numa mudança na educação, etc. Mas, basicamente, se você deixa os jovens fazerem, cria condições e deixa que eles façam, o negócio vai embora, porque está tudo ali. Não há outro caminho para desenvolvimento sustentável que não seja a economia criativa. Por um motivo, primeiro, muito óbvio. A economia tradicional é toda feita a partir de recursos tangíveis, materiais, que são finitos, só existe um planeta, e que se consomem com o uso. Mas a economia criativa tem como matéria-prima intangíveis, que não se consomem com o uso, é o contrário, se multiplicam com o uso. A outra coisa interessante é que as coisas tangíveis você tem. O intangível você não precisa ter, você desfruta. Então, por exemplo, quando você tem uma experiência turística ou quando você ouve uma música, você não está consumindo algo, você está desfrutando. E isso abre todo um universo de possibilidades. E a outra coisa que é fundamental é que existem atividades que são as que a nossa economia tradicional está baseada e são, infelizmente, aquelas que ainda são consideradas prioridade pelo nosso governo, que não é um governo conservador, mas está sendo conservador nesse enfoque de economia. O que a economia criativa tem de interessante em relação às outras é que ela gera resultado financeiro, sim, como as outras. Só que as outras, muitas delas, geram apenas resultados financeiros. E as atividades ligadas à economia criativa geram resultado financeiro, mas geram também resultados sociais, de vínculo, de coesão, de participação, de cidadania, resultados culturais, gerando e produzindo conhecimento, resultados ambientais, porque você otimiza estruturas, né? O impacto é muito pequeno. Então, para você ter uma ideia, são dados antigos, de 2000. Um emprego em polo petroquímico custa, para gerar um emprego, $220 mil. Na indústria automobilística, que anda, né, são dois setores que andam ainda sendo tão fomentados, custa mais de $90 mil por um emprego. Em artesanato, você gera um emprego com $75.
E, no entanto, a gente vai ver quem é que está tendo subsídio. É a economia tradicional, onde cada emprego custa caríssimo. Isso é um erro estratégico, muito grave, e que precisaria ser corrigido o mais rapidamente possível. É muito interessante a categoria ideia do hotspot, primeiro porque é uma boa ideia a categoria ideia, porque o futuro ele não é setorial. O futuro é transversal, você tem coisas que não se encaixam numa categoria ou em outra, né? Não é moda ou fotografia, ou coisa assim. E essas coisas que são transversais, transdisciplinares, etc., elas são importantes para todo mundo. Portanto, é ótimo que essa categoria exista. O que a gente vê tem uma repetição bastante grande. Por exemplo, tem muitos projetos de reciclagem. Seja de design com reciclagem, seja de moda reciclando coisas com comunidades, tem vários. São projetos interessantes, mas isso já é uma coisa que está acontecendo. Não é tanto uma coisa que a gente deveria buscar. Eu acho que a gente está buscando coisas que tenham o que eu chamo do círculo virtuoso do futuro, da sustentabilidade, que é, primeiro, um conhecimento, um patrimônio intangível, um conhecimento que seja único. Isso associado às novas tecnologias, porque as tecnologias permitem que você ganhe escala. Essas duas coisas combinando, gerando processos colaborativos, processos onde mais gente trabalha junto, ou onde você junta a sociedade civil com o governo, e processos onde haja geração de riqueza, não apenas financeira, mas, como eu já falei, das outras riquezas que são muito importantes, da riqueza cultural, social e ambiental. E a gente vê, sim, alguns projetos assim. Vai ser bem difícil, está sendo muito difícil escolher. Para mim, o critério mais importante que está me orientando na escolha são aquelas atividades que são boas para todo mundo. Então, que não vai beneficiar só um setor da economia criativa, ou um determinado local, ou num tempo reduzido. E também aquelas que podem ganhar escala, que podem multiplicar, que tenham uma cara brasileira e que trabalhem não tanto com a coisa do consumo, mas com a coisa da mudança de mentalidade, portanto muito ligada com sustentabilidade. Te dou um exemplo, tem um de Amazonas que eu achei muito bonitinho, que é de um trabalho de comunicação para trabalhar consumo com as crianças, para que as crianças não sigam com esta mentalidade consumidora. Então é uma coisa que usa a linguagem da publicidade, mas para outros fins, para conscientizar pessoas e não para induzi-las ao consumo. Eu gosto disso porque a publicidade, por exemplo, é muito bem feita, né? Mas seria lindo se a publicidade no futuro, como tem no livro, servisse para publicidade. Então, para ser aquela que ensina, inspira e motiva as pessoas a fazerem da cidade realmente um espaço público. E os meus critérios vão por aí, estão ligados ao coletivo, à sustentabilidade e ao bem comum.